Cícero foi o cara que carregou a cruz. Lembra? Jesus dá um... Ops, caiu aqui o negócio. Para mim era Jesus. Troca. Cícero carrega depois. Uhum. Então acredita-se que, não sou eu, acredita-se que Cícero foi crucificado e Jesus então sai com Maria e com 2 filhos embaixo do braço. Sim, ele engravida Maria Madalena e ele tem 2 filhos. Voltando da escola, levei minhas filhas na escola, voltando, ouvi na rádio uma chamada de uma igreja, que eu não vou citar qual igreja é. Neopentecostal. Não, mas falando exatamente assim, você que está sofrendo, que foi traído, que está passando por algum problema familiar, que perdeu algum ente, vem até nossa igreja, na Zona Norte, e deu toda uma instrução, e pegando o cara pelo lado psicológico, uma pessoa que está com problemas. Essa igreja, ela faz essa captação dessas pessoas que estão passando por um problema e não necessariamente tem acesso à psicologia para poder tratar. É uma PNL, tá? Para poder tratar de uma forma adequada e vai angariando ali aqueles possíveis fiéis para depois conseguir chegar. Eu posso te dar 2 explicações. Uma que realmente seria uma negação, dizendo, ok, eles fazem programação neurolinguística, eles têm um apelo à fé muito grande. A igreja no Brasil, a igreja na história do mundo é muito complicada. Uhum. Se você pegar a história da igreja, você realmente fica enfurecido com tudo o que aconteceu. Ela tem uma beleza. Os fundamentos de Jesus eram fundamentos verdadeiros. Embora ele seja um ativista, Jesus sempre foi um ativista. Pode ler as obras de Gerd Tyson. Gerd Tyson fala logo nas primeiras páginas que Jesus foi um grande idiota. E Gerd Tyson é doutor em teologia na Alemanha, tá? Com mais de 20 livros escritos em diversos idiomas. Ele é sensacional. Já passamos do princípio que você acredita que Jesus realmente existiu. Eu acredito, existiram 2 Jesus. De verdade. Historicamente comprovado por estudos de antropologia, sim. Existiram 2 figuras chamadas Jesus. Até porque Yoshua era um nome muito conhecido. Jesus teve irmãos? Teve. Jesus teve 4 irmãos. Ele foi considerado... Eu vou te contar, vocês vão me odiar, mas tudo bem. Gente, né? Estamos aqui para isso. Okay. Você já é amado e odiado na internet. Tem pessoas que me odeiam, assim. É que, assim, quando a gente estuda a religião, a gente não pode colocar o amparo à nossa fé. Uhum. Tudo bem? Existe uma matéria chamada Ciências da Religião. Eu faço teologia comparada, teologia sistemática, histórias da religião, faço história do cristianismo. Então eu sou 4 vezes chato. Quando você pega a história da religião, do cristianismo, ela é uma história muito curiosa, porque ela é cíclica, ok? Então nós temos um povo chamado hebreu. Esse povo hebreu foi um povo escravizado pelos egípcios, e eles mataram os egípcios, ok? Mataram um grupo de egípcios, os egípcios se levantaram e falaram, peraí, nego, agora tu vai apanhar. E eles saem correndo pro deserto, desesperados. Então ficam lá 40 anos vagando até achar um lugar, falando, vamos ficar por aqui. Vamos fundamentar essa cidade chamada de Jerusalém. E aqui nós vamos construir os templos e tudo mais. Templo de Salomão, e vamos ficar por aqui. O romano desce e fala, opa, encontramos um lugar legal, uma cidade já montada pra gente. Então veio todos os imperadores, vieram os romanos e, de novo, ataca o povo hebreu. O povo hebreu fica limitado, é utilizado como escravos, eles são menosprezados, ofendidos e muitas vezes mortos. Quando Jesus nasce, num gap de 400 anos entre o Velho Testamento, que já estava fechado com os seus livros, então você tinha lá Gênesis, Êxodos e tudo mais, para 400 anos do nascimento de Jesus. Jesus nasce, olha e fala, o que está acontecendo? Já temos 3.000 hebreus crucificados por Tibério, o imperador romano, porque ele crucificava por hobby. Então começa uma guerra civil. Jesus ergue-se, junto com outros apóstolos, eram cerca de 80 apóstolos, alguns permanecem e eles lideram o povo para derrubar os imperadores. Consegue? Não. De acordo com Gerd Tyson, não sou eu, de acordo com Gerd Tyson, quando o Tibério vê aquela bagunça, e ele tentando dar golpe de Estado, tirando os romanos, coisa que ele estava absolutamente correto, porque a Terra Sagrada não podia construir arqueodutos, os caras construíram um cemitério, não poderiam construir cemitérios, transformaram aquilo num comércio. Tibério fala, quem está coordenando isso daí? Aí vem Jesus. Eu. Quem é você? Eu sou o líder desse povo. A matemática é simples. Mata o líder e eu
tiro o poder. Crucifica Jesus. Há uma controvérsia sobre a crucificação de Cristo nessa época. Nem era Cristo, ele ainda era Jesus. Cristo ele se torna depois. Acredita-se que Cícero, em uma especulação, não é da minha parte, mas sim de literaturas, acreditam que Cícero foi crucificado no lugar de Jesus. Cícero foi o cara que carregou a cruz. Lembra? Jesus dá um... Ops, caiu aqui o negócio. Para mim era Jesus. Troca. Cícero carrega depois. Uhum. Então acredita-se que, não sou eu, acredita-se que Cícero foi crucificado e Jesus então sai com Maria e com 2 filhos embaixo do braço. Sim, ele engravida Maria Madalena e ele tem 2 filhos. E aí acabar entrando em outros critérios da história que são aí teoria da conspiração, que a gente não sabe se realmente é verdade ou não, sobre registros dos filhos de Jesus na Europa e tudo mais. Então, assim, a linha tênue da história é complicada, ninguém tinha uma TechPix para poder gravar o que aconteceu. Sim. Então acredita-se nisso, tá? Poder da igreja. Você lembra das cenas de todo mundo reverenciando os grandes imperadores romanos? Eles obrigavam as pessoas a tratá-los como Deus. Por quê? Quando eles viram o povo hebreu eles têm duas formas de representação de um Deus. O Deus metafísico e a expectativa de um Deus, que seria a representação do ser metafísico na Terra. Então eles acreditavam que tinha alguém lá em cima. Veja, há 3.000, 4.000 anos, os caras não tinham nada. Então eles tinham uma expectativa de vida muito baixa. Então precisava realmente ter um alicerce de fé necessário. Então eles olham para cima e falam, cara, se tem alguém aí, me dá um help. Então eles criam, obviamente, os livros deles baseados numa estrutura de um Deus único e uma representação de um Deus na Terra que nunca existiu. O imperador olha aqui e fala, ei, eu tô te dando casa, comida e roupa lavada, amigão. Você tá morando na minha terra, você tá frequentando a cidade que eu tomo. Você tem que reverenciar a minha pessoa. Então ele passa a reverenciar o imperador como a representação do Deus. Quando vem o cristianismo, Jesus é contra isso. Jesus ressignifica tudo o que aconteceu naquela época. Então, a circuncisão, não quero. Sacrifício de animais, não quero. Então, ele cria um Deus bondoso contra um Deus ruim do Velho Testamento. Então, a gente tem 2 representações de Deus. O pior é que, com a passagem da Bíblia em outros idiomas, do grego koiné para o latim, há muita ressignificação entre a palavra Lord como Senhor e Lord como Senhor de uma terra. Então, você não sabe que Lord você está trabalhando. Isso é uma complicação. Quantos deuses tem na Bíblia? Faço a menor ideia. El Shaddai, Yukurgal, Enlil, Nenlil, Baal. Peraí, a gente já tem 6 representações de Deus? Sim. El eram os senhores que moravam no topo de uma montanha. Era o Altíssimo. Ele não era o cara lá de cima como um ser metafísico, é o cara que morava em cima de uma montanha, que ele era o imperador da montanha. Ele era chamado de El, ou o Altíssimo. Quando você tem Enlil, Nenlil e Yukurgal, eles eram os senhores da Babilônia, da Mesopotâmia. Eles que comandavam o Tigre e o Eufrates. Quando você fala de Baal, ele era o senhor de Baalbec. Ele não era o demônio? Não. A igreja que quis colocar ele como demônio. Ele era uma pessoa normal. E aí, então, quando você tem essa questão de ressignificar o Deus hebreu para uma pessoa, Jesus se nega. Acredita-se que a igreja foi fundamentada 50 dias depois da morte, da crucificação de Cristo. Então, ali foi o primeiro sinal do fundamento de uma criação da igreja. Por quê? Porque eles rezavam no mesmo idioma. Foi a primeira manifestação em línguas da história. Mas espera aí, como assim? A lógica da razão era um intercurso, pois eles descem a Palestina para ir para o norte da África. Então todos os povos passavam por ali, por isso era um grande centro comercial. Uhum. Quando desce, os povos passam pela cidade de Jerusalém e tem um momento lá triste de ver as pessoas crucificadas, eles rezam junto. Então, o uníssono da reza marca o início da igreja. Então você começa a ter a primeira manifestação apostólica da igreja pelos apóstolos. Quais são os 3 apóstolos, então, que fundamentam-se sobre isso? Pedro, Paulo e Tiago. Isso aí, se você gostou desse corte, com certeza vai gostar do episódio completo. Vá aqui na descrição e pegue o link. Saiba muito mais sobre seres obsessores, casas mal assombradas, assuntos polêmicos de religiões com o tio Spook, um grande especialista. Se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast. Valeu!